Cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre a Imaculada Conceição, sobre a controvérsia que eu vi numa rede social entre um protestante e um católico romano. E eu vou eu vou simplificar a conversa, né? O debate que eu vi, que era assim. Eles estavam dizendo que o protestante estava afirmando que todos pecaram, né? E aí o católico romano tinha dito menos Maria. E aí o protestante citou o Romanos 3:23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3:23. Bom, e aí assim eu vi que nem o autodenominado católico, nem o protestante sabem do que trata ou o que é a doutrina da Imaculada Conceição. E também vou falar desse versículo, né, que o protestante citou. Bom, né, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Eu vou começar pelo versículo, né? Depois eu vou desenvolver a doutrina da Imaculada Conceição, como ela foi definida pela Igreja de Roma. E por que na Igreja Ortodoxa não é um dogma, né? Mas eu vou tratar de tudo isso. Bom, primeiro vamos deter em Romanos 3:23. Todos pecaram e todos estão privados, né? Todos os homens pecaram, né? Todos os seres humanos pecaram e, portanto, estão privados da glória de Deus. Então, assim, os protestantes amam citar esse versículo. Eles amam. Agora, se todos pecaram, por que então os batistas, né, não batizam as crianças? Porque todos pecaram. Ora, a criança nasceu nesse mundo, ela é descendente de Adão. Então, ela sendo descendência de Adão, ela está em pecado. Então, se ela morrer, ela morre privada e fica privada da glória de Deus. Então, se todos pecaram, por que os protestantes, ao ler esse versículo da Epístola aos Romanos, por que eles não batizam as crianças como fazem os católicos romanos, os cristãos da Igreja Ortodoxa, os próprios protestantes, né, anglicanos, luteranos e até presbiterianos? Por que os batistas, né, e outras seitas congêneres não batizam crianças? Porque se todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. E é o batismo que nos faz filhos de Deus. É o batismo que nos limpa dos pecados. Isso está patente na conversa de Jesus Cristo com Nicodemos em João 3, né? Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? Quem não nascer de novo através da água do Espírito não vai ver o reino de Deus. Está em João, lá no Evangelho, no capítulo 3 do Evangelho de João, né? Então, fica aí a pergunta para os batistas e de outras seitas que não batizam crianças, né? Então, todos pecaram. Se todos pecaram, as crianças também pecaram, mesmo o recém-nascido. Porque conforme diz o Salmo 50, né, na versão grega, 51 na versão hebraica, né, eis que nasci na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu, né? Então, o único que não foi concebido em pecado foi Jesus Cristo. E aí, agora sim, eu vou entrar na doutrina da Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição? É que a Virgem Maria, ela também é descendente de Adão, e ela foi resgatada do pecado. Mas existe dois tipos de redenção, né? Existe na doutrina da Igreja Romana, existe a redenção de livramento, né? E existe redenção de preservação. Então, pelos méritos, né, Deus sendo onisciente,
pelos méritos de seu Filho Jesus Cristo, que morreria na cruz, pelos méritos de seu Filho, ele resgataria toda a humanidade. E também resgataria a Virgem Maria. E só que no caso dela, ao invés de ela herdar o pecado de Adão, ela foi preservada no momento da concepção. É como, por exemplo, se alguém está para ser atropelado. E para que aquela pessoa não sofra um acidente, eu me jogo na frente dessa pessoa e aí empurro essa pessoa, a pessoa fica livre de ser atropelada. Ou eu empurro essa pessoa, ou eu corro assim, puxo essa pessoa, e aí essa pessoa é evitada de ser atropelada. Isso não é um resgate? Isso não é uma salvação? Quantas pessoas diariamente são preservadas de um acidente que as deixaria num estado grave, com ossos quebrados, ou elas poderiam até perder a própria vida. Quantas pessoas não são resgatadas de forma incólume? Então, isso é um resgate. A mesma coisa aconteceu com a Virgem. Então, ela foi preservada. Então, ou seja, ela foi redimida. Ela foi redimida, segundo a doutrina da Imaculada Conceição. Ela foi redimida sendo preservada da culpa original, Ela foi preservada do pecado dos primeiros pais. Ela foi preservada do pecado original, ou seja, ela não tinha o pecado original. Mas isso não é mérito dela, isso é mérito de Jesus Cristo. Esta é a doutrina da Imaculada Conceição, ou seja, a Virgem, como descendente de Adão, ela herdaria sim os pecados, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que morreria na cruz, ele preservou, salvou antecipadamente. Antes que ela herdasse pecado, ela foi preservada. Como alguém que está para ser atropelado, essa pessoa é salva do atropelamento. E aí ela fica incólume. Mas ela foi preservada não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Esta é a doutrina da Imaculada Conceição. Tá? Essa é a doutrina da Imaculada Conceição. Então ela não herdou o pecado de Adão, mas isso não é mérito dela. Então todos os homens pecaram, Então assim, claro, ela seria herdeira, mas por um privilégio especial de Deus, até porque ela seria a mãe do próprio Deus, ela foi preservada do pecado original, porque até tem uma profecia do Gênesis que diz assim, porém a inimizade entre a serpente e a mulher, e a descendência dela esmagará tua cabeça, a cabeça da serpente. Então como é que haveria a inimizade entre a mulher e a serpente, se a mulher já era, pelo próprio pecado, já estava sob o jugo da serpente? Então, para haver essa inimizade entre a mulher e a serpente, precisaria haver uma mulher que não houvesse pecado, já que a serpente, o diabo, é o autor do pecado. E é isso, É isso que eu queria falar aí sobre a doutrina da Imaculada Conceição. Para a Igreja Ortodoxa, a doutrina da Imaculada Conceição não é um dogma, porque não foi revelado, mas pode ser uma questão teológica, Pode ser uma questão teológica que pode ser pensada, pesquisada, mas não é um dado da revelação, ou seja, não foi revelado e por isso não pode ser proclamado como um dogma. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha. É a primeira vez que aparece no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e até o próximo vídeo. Fui!